Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Todos animados? Mais uma semana, né? Se bem que essa semana a gente tem uma notícia triste, né? Você já sabe qual é. Notícia triste, obviamente, é que a gente não vai ter prova sexta-feira, porque para quem ainda não se tocou, é feriado também nessa sexta-feira. Então é mais uma semana que a gente começa segunda-feira assim, poxa, aquele sentimento, né, de que está faltando alguma coisa essa semana. E é justamente a prova que não vai ter. Então a quarta prova, a prova número 4, vai ser só na outra semana. Mas não tem problema, pelo menos o conteúdo, né, fica tanto dessa semana quanto da outra semana. Falando em prova, eu já corrigi todas as provas de vocês, da turma da manhã, né? Foram boas as notas, né, mais uma vez, então fico muito feliz, quero que se mantenha aí esse padrão, esse ritmo, essa média, né, para que no final aqui todo mundo saia bem, e aí eu fique cada vez mais feliz aí com essas notas. Muito bem, então agora sim vamos para a nossa aula de hoje, chegamos na aula de número 10, lembrando o seguinte, na aula passada a gente deu início a funções de N variáveis. Então, como eu falei para vocês, a partir desse momento, elas vão ser o nosso principal objeto de estudo, né? Então, tudo que a gente vai estudar a partir daqui vai ser a partir delas. Claro que você vai aparecer ainda as funções vetoriais, vocês vão ver elas aparecendo aí, senão a gente não teria estudado, né? Se não fosse importante. Mas o principal foco aqui são as funções de N variáveis. E hoje, com muita alegria, nós vamos começar o cálculo diferencial de funções de N variáveis. Então, hoje, na nossa aula de número 10, o assunto é esse que eu trouxe aqui para vocês. O assunto é derivadas parciais. Tá? Então, a gente vai falar sobre derivada para funções de N variáveis. E aí eu vou definir para vocês o que é, afinal, uma derivada parcial de uma função de N variáveis. É simples, tá, gente? Não é difícil de entender. E, principalmente, de aplicar a derivada parcial, acho que desse módulo aqui que a gente vai ver agora, incluindo derivada, limite, integral, creio eu que a derivada parcial ela é a mais simples, mais prática de todas. Porém, é muito importante que você entenda a definição dela e de onde ela vem, o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, primeiro, eu vou dividir essa aula aqui em 3 partes, onde na primeira parte eu vou falar o que é uma derivada parcial, depois a gente vai ver uma interpretação geométrica para ela, e por último, eu vou falar a definição de gradiente, vetor gradiente. Então, começando com derivada parcial, antes eu queria relembrar essa definição aqui, que a gente já começou a estudar. É o seguinte, ó, se você tem uma função, nesse caso aqui, eu estou falando de 2 variáveis reais, né? Podia ser N variáveis, mas eu estou falando só de 2. Então, eu tenho uma função f que depende só de x e de y. E eu tenho aqui um ponto AB que faz parte do domínio da minha função. Então, esse ponto aqui ele se encontra ali, né, no domínio, então a projeção dele está na superfície. Beleza. Então, olha só, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fixar o meu y nessa coordenada B. Quando eu faço isso, a minha função z, que era f de xy, vai virar f de xb. Ah, professor, mas não mudou nada. Eu tinha 2 letras, eu continuo com 2 letras. Tudo bem, mas lembre que b é uma constante, tá? Então, ó, a minha variável y se tornou uma constante b. Geometricamente, o que está acontecendo aqui? Quando eu pego e fixo y igual a b, geometricamente falando, é um plano, né? Ou seja, você está fixando, se fosse no R2, y igual a b seria o quê? Seria uma constante, né? Uma linha, assim. Mas como eu estou no R3, então essa linha, ela vira um plano. Isso a gente já viu em outras aulas. Então, o que eu estou fazendo aqui, nada mais, nada menos, é pegando a minha superfície, z igual a f de xy, e fazendo um corte nela, no plano y igual a b. Esse corte, eu chamo ele de traço ou de seção transversal. Isso aqui a gente já fez na aula passada. Quando a gente queria esboçar o gráfico de uma função, a gente não fazia 2 cortes, um para x igual a 0 e o outro para y igual a 0. Só que aqui o meu y não é 0, é um b. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1000, pode ser π, enfim, mas é um corte. Para a gente entender melhor, eu trouxe aqui um desenho. Então, olha só. Imagina que você tem uma função aí. Essa função, ela depende de 2 variáveis, que eu estou chamando de m e de v. Essa função é meio vezes mv², ou mv² sobre 2. Isso lembrou alguma coisa, vocês? mv² sobre 2 é o quê? Energia cinética, né? Então, desde o ensino médio, você aprende aqui energia cinética.
Só que tem um detalhe, né? Lá no ensino médio, e até acho que em Física 1, depende do curso que você está fazendo, a nossa variável m, que é a massa, ela não é variável, né? Normalmente ela é uma constante. Eu falo assim, eu tenho um corpo de massa 2 quilos. A energia cinética dela aí você substitui lá m por 2. Só que se você for parar para pensar, a função energia cinética, ela é uma função de duas variáveis, porque a massa, eu posso tanto fixar a massa, quanto fazer ela variar. Então, fica assim, ó. Esse daqui é o gráfico da função da energia cinética. Opa, pulei sem querer, está aqui, ó. Então, esse aqui é o gráfico da função energia cinética, mv² sobre 2. Aqui eu só estou no primeiro octante, porque eu estou considerando tanto a massa quanto a velocidade positivas, tá, gente? Então, por isso que ele ficou só esse pedaço aqui do gráfico que eu estou considerando. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte no gráfico. Eu vou fixar y. Então, olha só, está aqui, ó. Fixei, no caso, o y aqui é o v, tá? Então, eu fixei o v. Então, o que é fixar o v? É fazer um corte aqui, ó. Pegar um plano nesse valor aqui para v e fazer a interseção do plano com a minha função. Quando você faz um corte nessa sua superfície e você olha para o corte, lembra, o que você vai ver? Você vai ver uma função de uma variável real em real. Você vai ver um gráfico lá de uma função como você está acostumado. Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Eu fiz um corte, peguei esse plano aqui que está de azul, fiz um corte nessa minha superfície e olha só o que apareceu. Apareceu isso daqui, essa linha, ou seja, esse traço. Esse traço aqui nada mais é do que uma função real em variáveis reais. Né? Real vai da reta na reta. Então, você tem aqui, na verdade, uma função. Essa função aqui nada mais é do que uma reta, é uma função linear. Então, eu fiz um corte aqui no meu gráfico, olhei para o meu corte para ver o que ele deu, e ele me deu aqui uma reta, uma função afim. Só que eu poderia fixar, ao invés do V, eu poderia fixar a massa. Eu poderia fixar em X. Então, ó, bora voltar aqui para o nosso gráfico. E eu vou fazer um corte agora, só que na direção aqui, ó, para X. Eu vou fixar o X. E aqui eu estou fazendo um novo corte. Nesse novo corte, eu vou olhar de novo e vai ter um outro traço, que vai ser esse bem aqui, ó. Então, isso aqui, esse traço aqui também é representado por uma função que vai dos reais nos reais. Então, toda vez que você faz um corte transversal na sua superfície, e você olha para o resultado, para o desenho, você vai ter uma função real. Então, tanto aqui, ó, em y, eu fixei y, me deu essa função aqui, essa reta. Eu fixei em x, me deu um pedaço de uma parábola. Então, dependendo de onde você faz o corte e você olha o traço, você pode ter, provavelmente você vai ter uma função diferente. Eu mostrei aqui geometricamente, mas bora fazer, vou dar um exemplo aqui, algébrico, por exemplo. Digamos que você tem uma função aqui, ó. Vamos pegar aqui uma função. Por exemplo, f de x, y. Aliás, vamos pegar essa função que a gente está usando aí como exemplo. A função da energia cinética. Então, a energia cinética depende da massa e depende da velocidade. Ela é mv² sobre 2. No primeiro caso, ali, no primeiro corte que a gente fez, a gente fixou a velocidade. O que é fixar a velocidade? É você dar um valor para v, um valor constante, um valor que você conhece. Por exemplo, 2. Bora colocar v igual a 2. Então, venho aqui, ó, e escrevo para v igual a 2. Ou seja, v igual a 2 é aquele corte, né, aquele plano que está cortando essa superfície. Em v igual a 2, quando eu faço um corte, eu olho para a função e que cara ela vai ter? Ela vai ter essa daqui, ó. Se eu estou fixando v igual a 2, então essa minha função de energia cinética vai ser m e 2. Concorda comigo? Ó, antes era mv, mas eu estou fixando v igual a 2. Então, a minha função vai ser m e 2. Ou seja, onde tiver o v aqui, eu vou colocar o 2. E aí vai ficar assim, ó, vai ficar m vezes, no lugar do v, eu coloco 2. Então, 2² sobre 2. Quanto é 2²? 4. 4 dividido para 2? 2. Então, essa função aqui vai virar essa daqui, ó, 2m. Então, essa minha função e de m2 virou uma função 2m. Ou seja, ela virou uma função que só tem agora uma
variável. Por quê? Porque eu transformei a outra variável numa constante, eu fixei ela. Quando eu faço isso, a minha função, que era de duas variáveis, se torna de uma variável. Essa função aqui, gente, é a função 2m. Como é a cara dessa função? É uma reta, né? Só sei com x, né? Tanto faz. 2x, 2m, 2y. Isso aqui é uma reta. Uma reta crescente ou decrescente? Crescente. Corta a origem ou não corta a origem? Corta a origem ou não corta a origem? Corta a origem, porque quando m é zero, a sua imagem vai ser zero. Então, essa função aqui, você conhece ela muito bem. É a função reta. Tá, isso quando eu fixo v. E se eu fixasse o m? Fixando o m, ó, bora fixar o m aqui, um valor para m. Para m igual, bora considerar 10. Você tem aí um corpo de 10 quilos, por exemplo. Para m igual a 10, como vai ficar a minha função lá na energia cinética? Vai ficar assim, E, no lugar do m eu vou colocar 10, então vai ficar 10 e v. Onde tiver o m eu vou colocar o 10, então vai ficar 10 vezes v quadrado dividido para 2. Só que 10 dividido para 2 é 5. Então, isso daqui ó, vai ficar 5v quadrado. Então, ó, eu fixei agora a outra variável. Fixei a minha variável m. Né? Ou seja, eu fiz um corte na outra direção agora. Quando eu fiz isso, a minha função, de novo, se tornou uma função de apenas uma variável, que agora é a variável v. Só que não deu a mesma função. Deu 5v ao quadrado. Que tipo de função é essa? É uma parábola. Parábola com cavidade para cima ou para baixo? Para cima. Corta a origem ou não corta a origem? Corta a origem. Então, essa função aqui vocês conhecem muito bem. A outra função que dentro agora vocês conhecem muito bem. Então, quando você faz um corte numa função de duas variáveis, ou seja, quando você fixa uma variável, a sua função, que era de duas variáveis, se tornou de uma única variável. Tá, mas para que eu vou fazer isso? Porque a partir do momento que você transforma uma função de duas variáveis em uma função de uma única variável, você consegue trazer tudo aquilo que você aprendeu de onde? Do cálculo 1. Porque, veja bem, eu vou fazer com f de xy agora. Olha só, vamos lá, outro exemplo aqui. Se você tem uma função aqui, ó, f de xy igual, sei lá, seno x mais y ao quadrado. Pronto. fxy igual a seno x mais y ao quadrado. Vou fixar o meu y. Fixar o y em 2, por exemplo. Ó, quando eu fixo o meu y, isso aqui vai ficar seno de x mais, como o y é 2, vai ficar 2 ao quadrado, então vai ficar 4. Então, eu posso dizer que essa função aqui, f de x2, que é seno de x mais 4, eu posso chamar ela assim, ó, de g de x. O que vocês acham? Eu posso chamar a minha função f de x2 de só g de x? Sim ou não? Lembrando que a expressão dela é essa daqui, ó, é seno de x mais 4. Posso, né? Porque quando eu fixo y, ela se torna dependente de uma única variável x. Então, eu posso dizer que essa função aqui, f de x2, quando eu fixei o y, ela se tornou uma função g de x. Agora, bora derivar essa função. Como é que deriva essa função? Ah, professor, já sei. Aqui é o seno, né? Então, a derivada do seno é o cosseno, derivada da constante... Ah, não, tudo bem. Mas, lembrando a definição, né, de derivada, definição formal. Como é a definição? G' de x vai ser esse limite para g... Agora tem que calcular para um valor, né? Bora calcular aqui para um valor, por exemplo... Por exemplo, eu quero calcular a derivada dessa função aqui para o valor π sobre 2, por exemplo. Não, valor π. Valor π. Como é que eu faço? É esse limite aqui, ó. G de π mais h menos g de π sobre h quando h tende a zero. Não é isso? A definição? Ó, definição de derivada. Derivada não é o limite, inclusive a gente viu acho que na aula retrasada a gente viu. Pois é, então se eu quisesse derivar essa minha função aqui, calcular para a função π, você poderia usar este limite aqui, se você quisesse. Né? Ah, eu quero derivar essa função para um valor x0. Como é que é, então, a derivada dela? A derivada vai ser, para um valor x0, vai ser o limite de
g de x0 mais h menos g de x0 sobre h, quando h tende a zero. Só que, gente, não esqueçam, né? Nesse meu exemplo aqui, quem é o g de x? G de x é o f de x2. Então, quem é o g de x0? É o f de x0, 2. Então, isso daqui eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é o limite. No lugar disso daqui, eu vou colocar o f. Então, vai ficar f. Já que é x0 mais h, então vai ficar x0 mais h. E na segunda coordenada vai ficar o 2, que eu estou fixando em 2. Menos, aqui é a mesma coisa, f de x0, 2, dividido por h, quando h tende a zero. Ou seja, quando eu fixo a variável y para qualquer valor, nesse caso aqui o valor é 2, e faço aquele corte e olho para a minha função, como eu tenho uma função real, eu consigo calcular a derivada dela. Como? Como eu estava acostumado no cálculo 1. Você calculava derivadas primeiro pela definição, né? Depois que você ia para aquela parte mais chata, que era regra, né? Regra, só derivar, não. Essa aqui era a parte mais legal. Pois é, que é a mesma coisa. Você faz o corte, olha para a função e você aplica esse limite. Ah, professor, eu queria derivar normal. Pode? Pode também, pode derivar normal. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, essa é a minha função, f de x2. Quando eu fixei y igual a 2, já se tornou isso daqui, se tornou g de x. Eu poderia derivar isso aqui como eu conheço lá no cálculo? Poderia também. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Qual é a derivada do 4? 0. Então, derivei. De certa forma, eu consegui derivar uma função de duas variáveis. Mas como foi que eu consegui derivar? Quando eu fixei uma variável. Então, a derivada parcial nada mais é do que uma derivada lá do cálculo 1, só que quando você fixa uma das variáveis. Ou seja, você pega a sua função, fixa uma variável, transforma ela numa única só, e aí você aplica as regras de derivação. Então, a nossa estratégia para a derivada parcial vai ser essa. Eu vou pegar uma função, transformar ela com uma variável só, e aí eu vou derivar. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide, agora que a gente já deu alguns exemplos. Então, olha só, uma vez que a e b são constantes, considere a função de g de x igual a f de xb. Aqui está fazendo com letra o que a gente já fez aí no quadro com o número 2. Então, ó, se g é derivável, então eu consigo calcular a derivada de g no ponto A usando esse limite aqui. Só que a gente já viu. Ora, se g de x é igual a f de xb, então, quem é o g de A? É o f de AB. E quem é o g de A mais H? É o f de A mais HB. Ou seja, a segunda variável sempre vai ser B. E a primeira variável que está variando. Então, vai ficar limite de f de A mais HB menos f de AB sobre H, quando H tende a zero. Este limite aqui, do modo que vocês estão enxergando, é o que nós vamos chamar de derivada parcial. Então, olha só. A derivada g' de A é chamada de derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, e eu escrevo dessa forma aqui, ó, é um Dzinho curvado, né, a gente chama de del f, del x, é denotada por isso aqui, você escreve como isso daqui, ó. Então, a derivada parcial de f em relação a x nada mais é do que esse limite aqui. Tá? Então, calcular a derivada parcial é calcular limite de uma função real. Quando você fixa o y ou quando você fixa o x. Então, ó, de forma análoga, quem é a derivada de f, derivada parcial de f em relação a y? É quando você calcula esse limite aqui, ou seja, você fixa o x e você calcula a derivada na variável y. Para entender melhor, vamos fazer alguns exemplos. Olha só. Calcule as derivadas parciais nesse ponto aqui, ó, x igual a 2, y igual a 3, para essa função x² mais 2y. Então, vou calcular aqui essa... A gente vai fazer esse exercício junto aí. Vamos lá. Exercício número 1. A minha função f de xy, ela é a função x² mais 2y. E aí, ó, eu quero calcular a derivada dela no ponto 2, 3. X igual a 2, y igual a 3. Pronto. Então, vamos lá. Eu quero calcular a derivada parcial dela nesse caso aqui, ó.
aqui é a minha função e aqui tem um ponto. Quero calcular a derivada parcial dela. Para eu calcular a derivada parcial em relação a x, eu tenho que fazer y constante, para poder o x variar. O y vai ficar constante e o x que vai ficar variando. Depois, para eu calcular em relação a y, eu faço x constante e o y variando. Essa que é a minha estratégia. Tá, olha, o ponto é esse daqui, ó, x igual a 2, y igual a 3. Então, eu vou fixar o y primeiro. Então, vem aqui, ó, para y igual a 3. Se eu fixo y igual a 3, como é que vai ficar essa minha função? Vai ficar f de x3 igual, aí aqui ó, no x continua x, então vai ficar x², mais, no lugar do y eu coloco 3. 2 vezes 3, 6. Então, ó, quando eu fixei o y nesse ponto aqui, ele se tornou uma função de uma única variável x. Então, eu vou chamar isso aqui ó, de g de x. Agora que eu transformei isso aqui numa função g de x, você sabe calcular a derivada dela? Sabe, né? Então, ó, deixa eu colocar aqui. Segundo passo. Primeiro passo, fixei o y e transformei a minha função em uma única função de variável x. Segundo passo, eu olho para a minha função, como é que ela ficou, e me pergunto, eu sei derivar isso daqui? Resposta, sim, eu derivo. Então, quem é g' de x aqui? Ó? G' de x vai ser a derivada disso daqui. Derivada de x², 2x. Derivada de 6, 0. Então, a derivada disso daqui vai ser 2x. Agora, último passo, ó, quem é a minha derivada parcial, de f em relação a x para esse ponto aqui, ó, 2, 3. Para esse ponto 2, 3. Isso aqui nada mais é do que o g'. G' de quem? De 2 ou de 3? G' de quem aqui? De 2 ou de 3? Quem eu coloco aqui no argumento de g? Coloco x igual a 2 ou coloco y igual a 3? Coloco x igual a 2, né? Porque g depende de x. Eu quero no ponto 2. Então, vem aqui g' de 2. Só que o g' de x é 2x. Então, quem é o g' de 2? 2 vezes 2. Eu venho aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Então, quem é a derivada parcial de f em relação a x para esse ponto aqui? É esse valor aqui, ó, 4. Estão entendendo, gente, o que a gente está fazendo? Você fixa um ponto, transforma em uma variável só, deriva essa função de uma única variável, depois aplica no ponto aqui no valor que ele me deu. Tá, então aqui ó, eu calculei a derivada parcial de f em relação a x, porque eu fixei o y. Agora eu vou fixar o x e vou calcular a minha derivada parcial em relação a y. É isso que eu vou fazer. Então, vem aqui. Vamos lá, então agora eu vou fixar o x primeiro. Então, para x igual a 2. Então, ó, volto aqui para a minha função e agora eu vou fixar o x aqui. O x vai ser 2. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar f de 2y. Então, no lugar do x eu coloco 2. 2 ao quadrado é 4. Então, vai ficar 4 mais 2y. O y eu não fixei mais, ó. Então, vai ficar 2y. Então, agora quem está variando é o y. Então, essa minha função aqui agora que eu fixei o x, ela se tornou uma função de uma única variável. Só que essa variável é o x? Não, é o y. Então, eu vou chamar isso aqui ó, de h de y. Então, essa função aqui se tornou uma função de uma única variável dependendo de y. Eu sei derivar isso daqui, sim ou não? Sei. Sei derivar isso daqui. Então, ó, eu venho, segundo passo, eu vou derivar essa minha função, ó, derivar minha função h. Então, a derivada disso daqui, ó, a derivada de 4 é 0, derivada de 2y é 2. Pronto. Derivei. E agora eu vou calcular a derivada parcial em relação a y. Então, último passo, ó, derivada parcial de f em relação a y, nesse ponto aqui, que é o ponto 2 e 3. Isso aí nada mais é do que a minha derivada de h, só que no ponto 3. Quem é a minha derivada de h no ponto 3? Qual é o valor dela? Aqui.
É 2, né? Porque a derivada é constante. Então, aqui é 2. Então, quem foi a minha derivada parcial de f em relação a x nesse ponto? O valor dela deu 4. Qual foi a derivada parcial de f em relação a y nesse ponto? 2. Notem que as derivadas parciais não deram o mesmo valor, tá? Então, não necessariamente vai ser o mesmo valor. Por isso que, normalmente, você vai ter que calcular os dois, tanto para x quanto para y. Mas está bem tranquilo, né? Claro que agora, gente, porque assim, a gente está sendo didático, né? Então, agora a gente está fazendo passinho por passinho. Mas depois, a gente vai pular muita coisa aqui. Ah, calcula a derivada parcial. Você vai chegar já calculando, pronto, acabou. Tá? Mas a gente vai chegar nessa parte. Enquanto isso, ó, bora só fazer mais um exercício. Só para a gente ficar fixando de vez, tá? Porque derivada parcial é muito importante. Então, precisa que vocês entendam. Qualquer dúvida, podem perguntar. Esse é o momento. E as outras aulas também são bons momentos. Então, bora. Exercício 2. Calcule as derivadas nesse ponto aí. Π e 0 para a minha função g de xy agora. Tá? Então, ó, o raciocínio não vai mudar. E é importante que você lembre geometricamente o que está acontecendo. Eu estou fazendo cortes lá na minha superfície. Para cada corte eu tenho um traço, tenho uma função lá, de uma única variável. Eu faço essa única variável variar e aí derivo. Exercício 2. Exercício 2. G de xy é igual a e elevado a y cosseno x. O ponto que eu estou considerando agora é o ponto P0 igual π em x, 0 em y. Então, pronto. Então, ó, já tenho a minha função. Ele quer calcular as duas derivadas parciais dela para esse ponto aqui. Vou fazer o mesmo esquema, passo por passo. Então, primeira coisa, eu vou fixar o y. Ah, professor, posso fixar o x primeiro? Pode, fique à vontade. Vou fixar o y. Aí eu venho aqui, ó, para y igual a 0. Já que o meu ponto é esse daqui, π e 0. Então, venho na minha função aqui, ó, e fixo y igual a 0. Então, vai ficar g de x, 0, já que o meu y é 0, igual a e elevado a 0 cosseno de x. Quanto é e elevado a 0? É 1. Então, isso aqui é 1. Então, ó, a minha função aqui vai ser a função cosseno x. Essa função cosseno x é uma função de uma única variável, que eu vou chamar aqui, ó, de f de x. Então, ó, quando eu fixei o meu y, a minha função de duas variáveis se tornou a função cosseno x. Eu sei a derivada da função cosseno? Sei, né? Derivada da função cosseno qual é? Muito bem, então vem aqui, ó, f' de x, a derivada da função cosseno é menos seno. Como é que você sabe isso? Porque você decorou ou porque faz aquele limite lá? Que faz aquele limite, muito bem, é isso aí. Então, ó, você deriva isso aqui usando aquele limite lá, faz de cabeça aquele limite, aí vem aqui, ó, dá menos seno. Pronto. A gente, inclusive, nem sempre a gente vai poder usar a regra, tá? Lá no cálculo 1 também, né? Tinha casos que você não dava para usar diretamente a regra. E aí você tinha que passar para o limite. A gente vai fazer isso aqui também. Vai ter momentos que você não vai poder usar a regra, a gente vai ter que usar aquele limite. Então, quem não lembra, relembre, calcular derivadas pela definição. Tá? Muito legal isso daí. Inclusive, esses são os casos mais legais, mais interessantes, né? Beleza, derivei aqui, usando o limite, deu menos seno. Agora eu vou aplicar no meu ponto, né? Eu quero, ó, eu estou calculando aqui a derivada parcial de g em relação a x, nesse meu ponto aqui, ó, π e 0. Isso aqui é igual. Ó, eu pegar essa função aqui, f' e colocar x igual a π. Então, isso aqui é a mesma coisa que f' de π. Só que a minha função é menos seno de x. Então, vai ficar menos seno de π. Quanto é o seno de π? Quanto é seno de π? 0. Então, aqui, ó. Então, isso aqui deu 0. Então, qual é a derivada parcial de g em relação a x neste ponto aqui? O valor que deu foi o valor 0. Tá? Tá, agora eu vou fixar o x, ó. Venho aqui.
vou fixar o x nesse ponto também, né? Para x igual a π. O que vai acontecer agora? Bom, se eu venho aqui na função g e fixo o x, então vai ser π e y, que é igual, vai ficar e elevado a y vezes cosseno de π. Quanto é o cosseno de π? Menos 1, né? Menos 1 que está do outro lado. Então, vai ficar menos e elevado a y. Mais uma vez, fixei o meu x. Se eu transformei ele numa constante, a minha função se tornou uma função de uma única variável, que depende de y agora. Então, vou chamar isso aqui, ó, de h de y. Aí me pergunta, será que eu sei derivar isso daqui? Sei. Vou derivar isso daqui. Aí eu venho, ó. Ah, mas eu só sei com x. Mas é a mesma coisa. Estou mudando a variável aqui. Então, ó, qual é a variável de menos e elevado a y? Aqui, menos é uma constante, né? Menos 1, então vai ficar menos. Qual é a derivada de e elevado a y? E elevado a y. Né? Então, vai ficar aqui, ó, a derivada e elevado a y. Derivada de e elevado a x, e elevado a x. Qualquer dúvida, coloca x no lugar. Aí, se fosse x, e elevado a x, e elevado a x. Pronto. Então, ficou isso aqui. Por último, eu venho aqui, ó, e calculo a derivada parcial de g. Você coloca o del g, del y. Para esse ponto aí, que é o ponto π e 0. Mas calcular essa derivada parcial nesse ponto nada mais é do que calcular o h' y, quanto é y é 0. Então, h' de 0 vai ficar menos e elevado a 0. Isso aqui vai dar quanto, gente? Menos 1. Então, pronto. Então, a derivada parcial para esse mesmo ponto em relação a x deu 0. E em relação a y deu menos 1. Daqui a pouco a gente vai ver o que é essa constante que está dando já. Quando eu pego a derivada e aplico em um ponto, isso vai dar uma constante. E o que significa essa constante? A gente vai ver aí no próximo tópico. Mas, por enquanto, só eu quero que vocês percebam, né, que você pega uma função, transforma ela de uma única variável, deriva ela e depois aplica no ponto. Então, isso vai te dar um valor. Nesse caso, um valor real. Entenderam? Tudo certo. Derivada parcial é fácil ou difícil? É fácil, né? É fácil. Talvez vocês estejam decepcionados, né? Esperar uma coisa assim mais difícil, mas não, é fácil mesmo. É isso. Vamos lá, vamos continuar. Olha só. Tá, e no caso geral? Porque se vocês repararem, a gente toda hora está jogando um ponto aqui, no ponto 1, 2, no ponto 0π. Tá, e no caso geral? Não tem problema. Ó. Se eu tenho x, y, e eles pertencem ao domínio da minha função, é um ponto arbitrário lá, mas que está no meu domínio. Então, ó, calcular a minha derivada parcial de f em relação a x é calcular esse limite aqui. Ou seja, se você está calculando em relação a x, é porque o x está variando e o y está constante. Tá? O x está variando e o y é constante. Aqui, ó, o que é calcular a derivada parcial de f em relação a y? É você variar o y e o x é constante. Tá? Então, na prática, se eu falasse para vocês, calcule a derivada parcial da função em relação a x. O que eu quero é que você considere que as outras letras lá são constantes e só o x você vai variar, só o x você vai derivar. Calcular em relação a y é deixar o x constante e só calcular em relação a y a derivada. É isso que a gente vai fazer. Então, aqui, para não ter dúvida, coloquei aqui essa observação. Leiam com calma essa observação, gente, que isso aí é calcular a derivada parcial na prática. Leiam do início ao fim. Então, olha só, na prática, se você quer calcular a derivada parcial de uma função em relação a x, o que você faz? Você considera y como uma constante, pensa que ele é uma constante ali naquele meio, e você deriva a função em relação a x. Calcular a derivada parcial em relação a y, você vai considerar o x constante e você vai derivar aquela função em relação a y. É isso que você vai fazer. Então, agora que você sabe disso, vamos calcular aqui algumas derivadas parciais na prática. Trouxe aqui 3, trouxe 3. Então, vamos calcular esses 3 aí, para a gente não ter dúvida. Hoje é dia de fazer muito exercício aqui. Né? Vá fazendo aí no seu caderno também. Então, vou calcular essas 3 derivadas parciais. Opa, uma dúvida?
Você pode ir aqui, por favor? Aqui, rapidamente aqui no microfone, diga seu nome, seu curso, para sua dúvida. Não, mas está ótimo, uma dúvida sempre engrandece. Bom dia. Bom dia. Me chamo Jorge, sou do curso de Engenharia Civil. Quando você mostrou lá, o que quer dizer aquele domínio, quando eu tenho um domínio arbitrário, o que quer dizer isso na derivada parcial? Boa pergunta, Jorge. Tá? Então, Jorge quer saber o que significa ter um ponto no domínio que é arbitrário. É isso, né? Aquela anotação que eu acabei de mostrar. Eu vou voltar aqui para ela rapidamente, só para o pessoal entender aqui a pergunta direitinho. Então, olha só. Aqui, ó. Tá? Então, o Jorge perguntou o que significa essa frase aqui, né? Isso aqui é normal, quando você vai estudar matemática pura, tem uma expressão como essa, né? Então, ó, para um ponto x e y no domínio arbitrário. O que significa essa expressão, Jorge? Significa assim, ó, x e y, tu vai considerar um ponto, ele tem que estar no domínio, ou seja, não é qualquer ponto, 2 e 0, mas tu nem sabe se o 2 e 0 está no domínio. Então, tem que ser domínio da função. Quando eu digo arbitrário, é porque eu não quero fixar ele em algum valor, né? Por exemplo, aqui, como a gente estava fazendo antes, né? Se tu notar aqui no quadro, ó, quando a gente foi resolver esse exemplo, a gente pegou esse ponto aqui. Esse ponto ele está no domínio da função, ele está. Mas ele não é arbitrário, porque eu já disse quem ele é. Eu já dei a cara para ele, entendeu? Eu já disse, o x é 2 e y é 3. Então aqui eu não estou trabalhando com arbitrariedade, estou trabalhando com uma coisa fixa já. A mesma coisa aqui, na segunda, ó. Eu peguei um ponto do domínio, mas ele não é arbitrário. Por quê? Porque aqui eu já dei quem é a cara dele. É π e 0. Aí quando eu digo assim, pega um ponto arbitrário, primeiro tem que ser do domínio só para fazer sentido, porque se não fosse do domínio não faria sentido. E o que significa arbitrário? É que é um ponto geral. Pode ser π0, pode ser 1,0, pode ser 3,0, ou seja, eu quero pegar de forma geral, pegar qualquer ponto do domínio que você pensar. Como é que eu trabalho com derivada parcial? Então é nesse sentido que a gente quer. Então quando eu digo que eu vou pegar um ponto arbitrário, agora eu quero o caso geral. Porque nesses dois exemplos que a gente fez aqui agora, nos dois, eu te dava um ponto. E no final, a derivada parcial, o valor dela era um número. Quando eu fizer no caso geral, tu vai ver que agora vai aparecer umas funções aqui. Então, é nesse sentido. Deu para entender? Bem, então, palmas para o Jorge pela pergunta. Essa pergunta é importante, Jorge, porque entender essas expressões matemáticas, o pessoal às vezes ignora isso, né? Você é engenheiro, você aqui não precisa entender. Mas isso é o que faz a gente entender o cálculo de verdade, tá? Porque, vou contar uma história para vocês. Quando eu fui aprender cálculo 2, eu não tive projeto Newton, não tinha na minha época projeto Newton, né? Então, eu lembro que eu tive, a primeira aula de derivada parcial minha, sem brincadeira, eu não estou exagerando aqui não. O professor entrou na sala, aí ele falou assim, gente, o que é derivada parcial em relação a x? É você considerar y constante, considera y uma constante e deriva o x. Por exemplo, chegou aqui, ó, essa função. Eu quero derivar em relação a x. Finge que isso aqui é constante, deriva só isso daqui. Quero derivar em relação a y. Finge que isso aqui é constante, deriva isso aqui. E acabou a aula. Tipo assim, acabou, ele pegou, foi embora e, assim, na prática, a gente aprendeu qual é a derivada parcial. Na prática. Agora, se você me perguntasse o que era uma derivada parcial, eu não sabia nada. Por quê? Porque eu só sabia a aplicação dela, já a parte final. Mas a parte mesmo de teoria eu não sabia nada, né? Então, por isso que isso aqui é o que é importante, né? Essa parte aqui que é fundamental para a gente. Então, é isso. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para os nossos exercícios. Ó, nós temos 3, tá? Vou fazer os 3, já que hoje é dia de fazer exercício, vamos fazer os 3. Acho que, professor, eu preferia como o senhor aprendeu. Não, gente. Nunca pensei assim, porque... É sério, e eu sou engenheiro, e eu digo para vocês, o engenheiro ele precisa da matemática, ou pelo menos entender as coisas que estão acontecendo aqui, senão a gente perde nossa engenhosidade. Tá, exercício número 1. F de xy igual 3x² mais 2y². Olha só, agora eu vou calcular as derivadas parciais de forma geral para essa função aqui. Então, vamos lá. Vou calcular del f, del x. Ou seja, eu quero calcular a derivada parcial dessa função em relação a x. Então, eu vou considerar y constante e vou derivar só em relação a x. Então, ó, se eu estou considerando isso aqui uma constante, então, quanto vai ser essa derivada aqui, gente? Vai ser 0.
Se eu estou considerando y constante, então isso aqui tudo é uma constante. Então, a derivada disso daqui vai ser zero. Ó. Então, vai ser igual. E eu vou derivar isso daqui. Qual é a derivada de 3x²? 6x. Então, vem aqui, ó, 6x mais derivada disso daqui, que é zero. Então, pronto, acabou. Isso é minha derivada parcial em relação a x. Aí, agora pega um ponto qualquer, né? Pega um ponto, sei lá, 1 e 2. Aí joga aqui para x igual a 1. Enfim, você vai... Agora, esse aqui já é um ponto arbitrário. Então, você define agora, para qualquer valor de x, você consegue calcular essa derivada. E para qualquer valor de y, já que essa derivada parcial, ela não depende de y. Essa daqui, nesse caso. Poderia ser que dependesse, mas nesse caso não. E aí, ó, vamos calcular agora a derivada em relação a y. Então, eu vou considerar o x constante e vou derivar só aqui em relação a y. Se o x é constante, quanto é a derivada parcial disso daqui? É zero. Acabou. E eu vou derivar só aqui. Qual é a derivada disso daqui? 6y². Então, isso aqui vai ficar 6y². E acabou a questão. Tá? Então, de fato, na prática é fácil. Mas agora, se você só pegar isso daqui e não entender a teoria, depois, quando você for aprender diferenciabilidade, plano tangente, regra da cadeia, aí vai ser mais difícil. Então, tá aqui, ó. Derivei, acabou. Exercício 2, né? Bora para o 2 agora. Vou fazer aqui no quadro M. Exercício 2, g de x, y é igual a 5 x² y² mais xy³ mais 4. Pronto. Vou derivar isso daqui. Vou derivar a minha função g em relação a x primeiro. Então, você já sabe. Considere isso aqui constante. Y é constante para a gente a partir de agora. Se o y aqui é constante, junto com 5, então, ó, como é que eu derivaria? Eu ia derivar só isso daqui, só essa primeira parte aqui, ó. Eu estou derivando em relação a x, por exemplo, 5x² y². Só que lembrando que eu estou considerando que y aqui é uma constante, né? Se tudo que é constante, tanto o 5 quanto o y², ele sai da derivada. É regra de derivada normal. E você só deriva o x². Na hora que você for derivar o x², o 4 ele desce, né? E multiplica com 5 e multiplica com o y². Então, você vai ter isso daqui, ó. No final, essa primeira parte vai ficar 5 vezes 4 vezes y², que também é constante, vezes x². Tá? Então, ó, constante, constante, o 4 desceu para multiplicar aqui com as constantes. Agora aqui, mais. E aqui, gente, eu tenho x, y². Só que y³ é uma constante. Então, eu preservo ela, já que ela está multiplicando com x, e derivo só o x. Qual é a derivada de x? É 1. Então, vai ficar só y³. y³. E aqui, derivada número 4? 0. Então, aqui, ó, só faço multiplicar. 5 vezes 4 é 20. Então, ó, nesse caso, eu calculei a derivada parcial em relação a x, e essa função ainda ficou dependente de y também, diferente dali. Que eu calculei a derivada parcial em relação a x, o y sumiu. Calculei em relação a y, o x sumiu. Aqui não. Eu calculei em relação a x e eu continuei com uma função de duas variáveis. Depende de x e depende de y. Ah, por que não sumiu, apesar de y ser constante? Não, ele só ia sumir se ele estivesse sozinho. Aqui, como ele estava junto com o x, né, ele permaneceu porque você conservou ele. Então, está aqui. Agora, vamos derivar em relação a y. Vamos lá. Então, eu vou considerar x constante. Então, eu vou derivar só y². Quanto é a derivada de y²? 2y. O 2 vou multiplicar logo com 5, vai ficar 10. Então, vai ficar 10 x² y. Agora, eu vou derivar aqui. O x é uma constante para a gente, né? Então, vou deixar ele aí quietinho. Qual é a derivada de y³? 3y². Então, vai ficar 3x y². E, mais uma vez, derivada aqui é 0. Então, está aqui. Essas são as derivadas parciais. E, nos dois casos, tem funções que não são as mesmas funções,
mas que dependem de x e de y. Beleza? Tranquilo? Terceiro exercício, então. Exercício número 3. H de xy, olha, isso daí é legal. Raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Aí eu venho aqui, h de xy igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Pronto. Vamos calcular isso daqui, gente. Para eu calcular isso daqui, em relação a x, mais uma vez, isso daqui, se eu calcular em relação a x, o meu y é constante. E agora, o que eu faço? Porque eu tenho uma função composta aqui, né? Tem uma função composta. Por exemplo, pensa que y fosse uma constante mesmo. Ó. Você quer derivar isso daqui. Raiz de x quadrado mais, sei lá, 1 ao quadrado. Como é que você faria lá no cálculo 1? Como é que você faria isso? Muito bem, então eu ia pegar, ó, eu ia derivar a primeira parte de fora, que é a função raiz quadrada. Com a derivada da raiz quadrada, vai ficar 1 sobre 2, a própria raiz. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2, a própria raiz. E eu ia multiplicar pela derivada do que está dentro. Ou seja, a regra da cadeia. E aí, ó, derivada do que está dentro, que é x quadrado mais 1. A derivada disso é 2x. Tá? Depois você só simplifica. Enfim, a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Ó. Vou apagar porque a gente vai fazer de novo aqui. Só que com y. Isso aqui vai ser 1 sobre 2 raiz de x quadrado mais y ao quadrado vezes a derivada do que está aqui dentro. Só que o y é constante, então a derivada aqui é 0. E eu vou derivar só aqui, que é 2x. Então, vezes 2x. E aí eu venho, ó, posso simplificar o 2 com 2. Então, quem é essa minha derivada parcial? É x sobre raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, para qualquer ponto no domínio, você calcula a derivada desta forma aqui. Tá? Só tome cuidado com o ponto 0,0, né? Porque no ponto 0,0 pode ser que esteja acontecendo alguma coisa aqui no ponto 0,0. Ó, porque quando você calcula aqui a derivada, note que a função derivada ela apareceu isso daqui. Não é verdade? E ó, olha o denominador. Então, você consegue calcular usando essa fórmula no ponto 0,0? Não. E o que você faz, então? Pela definição. Tá? Então, a gente pode tentar ver pela definição, e se não agora, se ela tem a derivada parcial para esse ponto aqui. Só que eu já adianto para vocês que se vocês lembrarem do gráfico dessa função aqui, e alguns vão lembrar muito bem do gráfico dessa função, né? Já dá para ter uma noção se vai ter derivada ou não nesse ponto 0,0. Tá? Então, vamos lá, vamos calcular agora em relação a y. O que está acontecendo aí em relação a y? A mesma coisa, né? Vai ficar 1 sobre 2 raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Só que agora, ó, a derivada do que está aqui dentro em relação a y, isso que vai zerar e vai ficar 2y. Tá aqui, ó, vai ficar 2y. Aí eu simplifico novamente. Então, o que vai mudar é que vai ficar y sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, pronto. Acabou. Derivada parcial é isso daí. Então, a gente fez 3 exercícios bem rápido, na verdade. Né? Porque isso aqui nada mais é do que uma aplicação do cálculo 1. E aí, o que vocês estão achando, por enquanto? Derivada parcial. Bom? Tranquilo? Bem. E se for uma função de 3 variáveis, como é que eu faço? Vou fazer dessa forma aqui, ó. Definição. De modo análogo, se f é uma função de 3 variáveis, então, quem vai ser a derivada parcial em relação a x? Agora, você vai considerar y e z constantes. Você vai considerar y e z constantes, e aí você vai variar só em relação a x. A derivada parcial em relação a y, você vai considerar x e z constantes e vai derivar em relação a y. Derivada parcial em relação a z, você vai considerar x e y constantes e derivar em relação a z. É assim que funciona. Exercício. 2 exercícios aí para a gente.
Então, quero calcular as derivadas parciais dessa função primeira aí do seno e depois dessa segunda aí. Então, vamos lá. Deixa eu usar... vou usar aqui. Vou usar aqui. Então, ó, vamos voltar aqui agora exemplo 1 de novo, né? Só que agora é com 3 variáveis. A minha função f de x de yz é a minha função seno de x vezes y vezes z. Tá? Então, ó, é isso que está acontecendo. Eu tenho essa função, quero calcular a derivada parcial. Como ela é uma função de 3 variáveis, então eu vou ter 3 derivadas parciais em relação a x, a y e a z. Então, eu venho, ó, e aplico aqui a ideia que a gente acabou de ver. Del f, del x. Quem é del f, del x? Eu vou derivar isso daqui, considerando que y e z são constantes. Então, isso daqui, ó, é uma função seno. A derivada do seno, cosseno. Então, vem aqui, ó, cosseno de xy, xyz, vezes, regra da cadeia, a derivada do que está aqui dentro. Quando você vai derivar o que está aqui dentro, que é xyz, olha só, vou fazer bem aqui, ó, estou derivando em relação a x, a minha função xyz, né? Já que y e z são constantes, elas saem. Então, aqui vai ficar y e z. E eu vou derivar só x em relação a x, que é 1. Então, a derivada vai ficar isso daqui. Vou fazer agora para y. Você já deve ter percebido que para y vai ficar a mesma coisa, né? Del f, del y. Eu venho aqui, ó, de novo, derivada do seno, cosseno. Então, cosseno xyz, só que agora eu vou derivar o que está aqui dentro em relação a y. Então, o x e o z que são constantes. Elas saem, x e z, as constantes, e eu derivo y em relação a y, que é 1. Agora eu venho aqui, del f, del z, aí aqui ficou fácil de perceber, né? Que nesse caso vai ficar cosseno de xyz. Como esses dois são constantes, isso aqui que eu estou variando, então vai ficar x, y. Então, essas são as 3 derivadas parciais. Note que a diferença aqui, ó, é só aqui fora, né? Aqui ficou yz, xz e xy. Ainda agora aqui também, ó, a única diferença entre as 2 derivadas parciais é que o numerador era x e aqui o numerador é y, mas o denominador, pelo menos, se manteve o mesmo. Segundo exercício que está aí no nosso slide. Que é agora essa função que é uma divisão, né? Uma fração. Então, olha só, é esse exercício 2 aqui. G de x, y, z é x, y, z sobre x mais y mais z. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Exemplo 2. G de x, y, z é igual a x, y, z dividido por x mais y mais z. E agora, pessoal, tem muita letra aqui, mas calma, né? Quando você for aplicar aqui o que a gente aprendeu, ó, você vai ver que não é difícil. Eu quero derivada parcial de g em relação a x. Ora, o x é a variável, o resto é constante. Então, tem uma função racional. E aí, ó, eu vou aplicar a regra da divisão, derivada da divisão. Vai ficar derivado de cima, vezes o de baixo, então vai ficar assim, ó. Derivado de cima. Qual é a derivada de x, y, z em relação a x? Vai ficar y, z, e esse aqui vai ficar 1. Então, vai ficar derivado de cima, y, z, vezes o de baixo sem derivar. Vai ficar x mais y mais z. Mais ou menos aqui? Menos. Então, menos o de cima sem derivar, x, y, z, vezes a derivada que está aqui embaixo. Bora fazer junto de baixo aqui, ó, aqui separado. Eu quero derivar em relação a x, essa função aqui, ó, x mais y mais z. Se eu estou derivando em relação a x, y e z são constantes, né? Então, ó, aqui vai zerar, aqui vai zerar. Qual é a derivada em relação a x? 1. Então, a derivada de baixo é 1.
Então, vem aqui, ó, vezes 1. Não precisa nem colocar. Então, vai ficar só isso aqui. Mas não acabou aqui, né? A regra. Divide pelo de baixo ao quadrado. Vai ficar x mais y mais z ao quadrado. Aí, só que aqui dá para ajeitar, né? Dá para ficar mais bonito, ó. Porque eu posso pegar esse daqui e distribuir com esse. Então, vai ficar, ó, yz vezes x. Então, vai ficar xyz mais. Aí, aqui, ó, yz. Aliás, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse aqui e multiplicar só com esse. E deixar assim, tá? E o resto vou manter como tá. Yz vezes y mais z. Tá? E aqui, ó, menos xyz dividido por x mais y mais z ao quadrado. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei e multipliquei esse com esse, deu isso daqui. Só que na hora de multiplicar com esse e com esse, eu mantive assim como está. Mantive esse aqui, ó. Ficou assim. Por que eu multipliquei só com o primeiro? Porque eu quero cortar, né? Quero anular esse com esse. E aí vai ficar assim. Vai ficar yz vezes y mais z dividido por x mais y mais z ao quadrado. Se você quisesse multiplicar, também não teria problema. Ia ficar y ao quadrado z mais yz quadrado, que também é a mesma coisa que isso daqui. Entenderam? Então, dá tempo para y para z, né? Vou fazer só para y, né? Para z, creio que você já consegue fazer. Então, ó, derivada aqui parcial de g em relação a y agora. A mesma coisa. Eu derivo de cima, só que em relação a y agora, então vai ficar só xz. Então, vou colocar aqui xz, vezes o de baixo sem derivar, x mais y mais z, menos o de cima, que é x, y e z, vezes o derivado de baixo, que também vai dar 1, que nem foi ainda agora. Então, vai ficar assim, dividido por x mais y mais z ao quadrado. De novo, quando eu pego xz e multiplico com y, vai ficar xyz menos xyz, né? Então, eu vou poder anular. E no final vai ficar só xz vezes x mais z dividido por x mais y mais z ao quadrado. Que deu diferente, né? Pelo menos o numerador aqui deu diferente. Quando você for fazer a derivada em relação a z, você já consegue perceber que aqui vai ficar xy vezes x mais y e a mesma coisa o que está aqui embaixo. Então, pronto. Não tem mistério, gente. Derivada parcial é isso. Você considera o resto constante e você deriva só em relação àquela variável lá. Então, é isso que a gente está fazendo. Muito bem. Agora, a gente vai ver, agora que você já entendeu como calcular uma derivada parcial, é importante ver a interpretação geométrica dela. Né? Eu digo não só aquela parte que a gente já viu, de fazer os cortes, mas principalmente o que significa o valor da derivada parcial. Porque lá nos primeiros exemplos, quando a gente estava fazendo, o resultado dava um número. A derivada parcial em relação a x naquele ponto era 2. Derivada parcial em relação a y naquele ponto era menos 1. O que significava isso? Então, é isso que a gente vai ver agora. Segunda parte da nossa aula, nós vamos ver aqui interpretação geométrica das derivadas parciais. Então, vamos lá. Então, olha só. Se eu tenho que z é uma função f de x, y, ela é derivável em AB. Quando eu digo derivável, gente, por enquanto, só entendam que é uma função que tem as derivadas parciais que elas existem, tá bom? Mas, em aulas futuras, a gente vai discutir melhor o que significa derivável, diferenciável, mas a gente vai chegar lá. Bem, por enquanto, só entendo que tem derivada parcial. Aí, ó, se eu tenho uma função que ela é derivável em AB, então você já sabe que g de x, que é igual a f de xb, é o traço da superfície no plano y é igual a b. Até aqui você já sabia. Qual é a novidade agora? Então, é isso aqui. Ó. Logo, del f del x em AB é o coeficiente angular da reta tangente a esta interseção nesse ponto aqui, AB, f de AB. Tá? Então, na verdade, ó, quando você faz o corte
você está derivando em relação a x. Então, você deixa a y constante, está variando o x naquele traço lá, você está calculando o quê? O coeficiente angular da reta tangente. Para a gente entender melhor, eu trouxe aqui um desenho de GeoGebra para a gente. Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou trocar aqui para o GeoGebra. Aqui eu já trouxe pronto. Está aqui. Então, olha só. Digamos que você tem essa função aqui. Essa função você já conhece, né? O paraboloide. E a minha função é a função x² mais y². Que vocês já sabem dela, né? Aí, eu vou fazer um corte. Vou fazer um corte bem aqui. Cadê? Cadê meu corte? Espera aí, que eu coloquei tanta informação que agora tem que colocar x igual... Está aqui. Pronto. Ó, então, eu tenho aqui a minha função paraboloide e eu fiz aqui um corte. Esse corte aqui ó, é para x igual a A. Então, estou fazendo um corte em x. Eu estou fixando o valor de x. Quando eu faço esse corte, vocês já sabem que isso daqui vai me dar um traço. Que vai ser um desses bem aqui. Bora ver se eu acertei. Não, é esse daqui então. Não, não é esse aqui. Não, não é esse aqui também. Cadê? Cadê? Apareceu? Ó, isso vai deixar pronto, né? Se eu não tivesse deixado... Ah, tá aqui. Pronto. Então, ó, deixa eu voltar. Para entender melhor. Eu tinha essa minha função aqui paraboloide, aí eu fiz esse corte nela. Ou seja, eu fixei x igual a A. Quando eu fixo x igual a A, eu estou passando aí ó, um corte com esse plano aqui que está de vermelho. Quando eu faço isso, faço o corte e olho para o que ele gerou, a interseção do plano com a minha função, com a minha superfície, eu vou ter justamente para esse caso aqui ó, uma parábola. Né? E aí, se eu pegar um ponto, colocar aqui esse ponto bem aqui, ó, tá vendo esse ponto bem aqui, esse ponto que está de roxo? Ele é um ponto da minha parábola. Só que ele também é um ponto da minha superfície. Se eu calcular a minha derivada parcial para esse ponto aqui, o que eu estou fazendo é calcular o coeficiente angular da reta tangente a esse ponto, que é essa reta bem aqui. Cadê? Pronto. Ó, então, quando eu calculo a minha derivada... Ó, eu fixei o x. Se eu fixei o x, eu estou fazendo o y variar. Se o y está variando, e eu estou calculando a derivada parcial em relação a y, então eu estou calculando o coeficiente angular desta reta tangente aqui. Ó. Se eu mudar o meu ponto, ó, o coeficiente angular ele também vai mudar, porque a minha reta tangente ó, também está mudando. Então, a minha derivada parcial, interpretando ela geometricamente, ela de novo é aquilo que vocês já esperavam do cálculo 1. Você tinha uma derivada, lá você tinha uma função, você derivava aquela função, aquele valor era o coeficiente angular da reta tangente. Aqui é a mesma coisa, só que lembrando que você está fazendo o corte na sua função. Tá? Você está fazendo um corte. Quando você faz derivada parcial em relação a x, você fixou o y. Se você fixa o y, você tem uma função aqui real. E a derivada parcial naquele ponto vai ser justamente o coeficiente angular desta reta tangente aqui, ó, que está variando. Então, mesmo que o meu ponto aqui ó, esteja variando, deixa eu acelerar aqui. Então, o meu coeficiente também vai variar. Por isso que quando você calcula a derivada parcial de uma forma geral, ela vai te dar o quê? Ela vai te dar uma função, onde para cada ponto você vai ter um coeficiente angular diferente. Ok? Muito bem. Então, agora vamos fazer aqui um... Olha só. Seja f de xy igual a seno de x mais e elevado a y. Determine a equação da reta tangente ao traço da superfície no plano y igual a zero e no ponto x igual a zero. Então, quando você fixa y igual a zero e faz o x variar, né, eu quero o coeficiente angular para esse ponto 0, 0. E o contrário, quando você fixa o x e faz o y variar, eu quero o coeficiente angular para o ponto 0, 0 também. Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Depois a gente vai tentar fazer isso aí no GeoGebra também. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, acho que eu vou fazer no quadro 1. Lembrando, tá, gente, aí eu vou calcular as duas derivadas parciais. Porque ele quer duas equações da reta tangente. Duas.
Então, ó, vou escrever aqui. F de xy é igual a seno de x mais e elevado a y. Eu já vou colocar aqui o ponto, mas na verdade, claro que a gente vai fazer os planos, né? Mas o ponto é o ponto 0, 0, ou seja, quando x igual a 0 e quando y igual a 0. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, f de xy igual a seno de x mais e elevado a y, e eu quero calcular o coeficiente angular da reta tangente quando eu faço o corte para x igual a 0 e quando eu faço o corte para y igual a 0 e olho no meu ponto 0, 0. Tá? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu faço numa questão dessa, já que ele quer os dois coeficientes angulares, eu vou calcular a derivada parcial em relação a x e em relação a y. Então, venho aqui, ó. Isso a gente já sabe calcular, né? Quero calcular a derivada parcial de f em relação a x. Então, o meu y é constante, derivo só o x. Se o meu y é constante, isso aqui é uma constante, isso aqui vai zerar. E vou derivar só o seno, que é cosseno. Então, isso aqui vai ficar cosseno de x. Agora, eu vou derivar em relação a y. Venho aqui, del f, del y. Já que o meu x é constante, então ele vai zerar, e a derivada disso daqui é e elevado a y. Tá? Então, calculei as minhas derivadas parciais. Só que agora ele me deu um ponto específico. O meu ponto específico é o ponto 0, 0. Então, eu vou calcular as duas derivadas parciais para esse ponto aqui, 0, 0. Tá? Então, venho aqui, não tem problema. Ó, eu quero calcular del f, del x no ponto 0, 0. Só que aqui essa função só depende de x. Então, para x igual a 0, vai ficar cosseno de 0. Quanto é o cosseno de 0? É 1, né? Pronto. Agora eu venho aqui, ó, del f, del y, também no mesmo ponto, 0, 0. Essa função só depende de y, então vai ficar e elevado a 0. Que nesse caso também deu 1, tá? Mas aqui nem sempre isso vai acontecer. Então, nos dois eu calculei, deu 1. Então, ó, primeiro passo, calculei as derivadas parciais. Segundo passo, apliquei o valor das derivadas parciais nesse ponto. Outra coisa importante que a gente tem que saber também é qual é o ponto da minha superfície. Ou seja, se x igual a 0 e y igual a 0, qual é o valor da minha função f de 0, 0? Isso eu vou precisar saber também. Então, venho aqui, ó. Já que o ponto é o 0, 0, quem é o meu f de 0, 0? Ou seja, quando x é 0 e quando y é 0, aqui vai ficar seno de 0, que é quanto? 0. E elevado a 0, 1. Então, o f de 0, 0 vai ser 1. Agora que eu já calculei as derivadas parciais, já sei o valor delas nesse ponto, já sei o valor da superfície para esse ponto, agora basta eu aplicar na fórmula da reta tangente. Lá do cálculo 1, como é que você fazia? Como é que era aquela... Lá no cálculo 1 a gente fazia assim, né? Ficava y menos f de x0 igual f' de x0 vezes x menos x0. Não era assim que você fazia? Onde x0 e x0 aqui, o f de x0 eram valores conhecidos. Tá, só que agora como é que vai ficar? Digamos que eu fixei o meu y. Quando eu fixo y, eu estou calculando a derivada parcial em relação a x ou em relação a y? Em relação a x. Tá? Então, se eu fixei o meu y, cortei aquele plano lá, quando eu olho, eu tenho uma função que só tem uma variável, que só tem as variáveis x e z. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar z menos f de x0, y0, tá? Aqui eu vou colocar, depois eu coloco valores. Igual a derivada parcial. Se você está calculando, se o seu y que é constante, né? Então você está variando em relação a x. Para esse mesmo ponto. E aqui, ó, vai ficar x menos x0. Não ficou legal aqui? Deixa eu passar para outro quadro. Só para a gente entender melhor essa parte aí. Mas, ó, o que eu estou fazendo, gente? Se o meu y é fixo,
Então, eu só tenho uma função de uma variável, ou seja, z só depende de x. Se z só depende de x, é como se eu estivesse só no eixo x, z, de certa forma. Então, vou escrever aqui de forma geral. Então, para y igual a y0, ou seja, quando você fixa o y, como é que fica a equação da reta tangente? Vai ficar z menos f de x0, y0, igual, já que o meu y está fixo, então quem está variando é o x. Então, a derivada parcial em relação a x vai ser o coeficiente angular da reta tangente, x0, y0, vezes x menos x0. Isso para y fixo. E se o x que tiver fixo para x igual a x0, o que vai mudar aqui? Vai continuar z menos f de x0, y0, igual. Quem vai ser a derivada parcial agora? Em relação a y. Já que o x está fixo, quem está variando é o y. Então, del f, del y, para esse mesmo ponto, x0, y0, vezes y menos y0. Tá? Então, é assim que você vai achar a equação da reta tangente. Só que para você ter a equação da reta tangente, para os dois casos, você tem que ter a derivada parcial de f em relação a x nesse ponto, que a gente já tem, e a derivada parcial de f em relação a y para esse mesmo ponto que a gente já tem também. A gente já tem os dois valores lá. A gente já tem tudo. Agora eu só vou aplicar. Então, vamos lá. Então, ó, para colocar assim, ó, tanto nosso y quanto nosso x é 0. Então, vai ficar assim, para y igual a 0, x igual a 0 também, vai ficar z menos f de 0, 0, isso eu já estou aplicando no nosso caso, igual a del f, del x no ponto 0, 0, vezes x menos 0. Tá? Quem é o f de 0, 0? Bora voltar aqui para nossas informações. F de 0, 0 é 1. Quem é o del f de x em 0, 0? Também é 1. Então, volto para cá. Ó. Então, esse aqui é 1. Então, vai ficar z menos 1 igual. Esse aqui também é 1. Então, vai ficar 1 vezes x. Aqui já é 0, né? Então, vai ficar só x. Então, como é que vai ser a minha equação da reta tangente? Vai ser assim, né? Vai ser z igual a x mais 1. Então, quando eu fixo o meu y em 0, a equação da reta tangente que passa pelo ponto é z igual a x mais 1, que passa por esse ponto 0, 0. Tem outro caso, né? E para x igual a 0, o que está acontecendo? Eu venho aqui e faço z menos f de 0, 0 igual a derivada parcial em relação a y para esse mesmo ponto vezes y menos 0, tá? Mudou que aqui é y. A derivada parcial de f em relação a y para esse mesmo ponto é 1 também, tá lá no primeiro quadro. Então, no final, isso aqui vai ficar z igual a y mais 1. Então, tá aqui. Essas são as duas retas tangentes para esse ponto aí na superfície, para o ponto 0, 0, 1. Esse é o nosso ponto. Deu para entender? Tudo certo? Tá tranquilo, né? Tá bom. Eu vou tentar fazer isso daqui no GeoGebra. Vamos lá. Vou tentar. Se eu ver que vai demorar muito, a gente não... Eu vou colocar aqui na folha 3D já, para a gente enxergar. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é colocar a nossa função, tá? Nossa função é f de xy igual, aí é seno de x mais e elevado a y. Então, olha só que bonita essa função. Ó, então, essa é a nossa função. Aí, como é que você saberia como ela é? Fazer aqueles mesmos passos que a gente fez na última aula, né?
Faz o x igual a zero, você vai ter uma função exponencial. Faz o y igual a zero, você vai ter uma função da senoide. Beleza. E agora, ó, o nosso ponto aqui que eu vou colocar é x igual a zero. Tá? Então, está aqui. Ó. X igual... A gente começa com y igual a zero. Tá. Vou colocar aqui. Y igual a zero, então. Então, primeiro ponto, y igual a zero. Quando eu faço um corte em y igual a zero, eu vou ver aqui a interseção do que dá com o plano e aqui a minha função. Então, olha só. A minha função, quando eu faço o corte, é justamente uma função o quê? Uma função seno. O ponto onde eu quero saber aí a minha equação lá da reta tangente é o ponto 0, 0 e 1. Ou seja, é esse ponto A, bem aí, ó. E a gente achou que a reta tangente a ele é a reta z igual, deixa eu voltar aqui, z igual a x mais 1, né? Z igual a x mais 1. Ó, aqui está dando um plano, né? Mas por quê? Porque do jeito que eu coloquei aqui, ó, eu estou deixando o y livre. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui a interseção. Quero a interseção do plano que isso daqui. Pronto. Coloquei certo? Tá, peraí, deixa eu apagar aqui de novo. Deixa eu mover aqui o meu gráfico, só para ficar melhor. Pronto. Vou apagar isso daqui. Tá, agora eu pego aqui a interseção desse meu plano com... Não é isso que eu quero. Espera aí, gente, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Isso que eu falei, isso aqui é no improviso, tá? Se não der certo, o que eu tenho que fazer? Eu gerei duas interseções aqui que não era para gerar. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Tá, o que eu quero é a interseção do... Ah, tá. Desfaça. Vou colocar aqui x igual a 0. Não é x igual a 0. Ah, tá. É que agora vai. Pronto. Tá, eu vou fazer agora a interseção aqui desse plano com esse plano. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Pronto. É porque o que eu estava errando, né? Quando eu deixei o y livre, virou plano. Só que eu não quero y livre. Eu quero que y seja 0. Então, eu fiz a interseção desse plano que estava inclinado com o plano y igual a 0, para poder ficar minha reta tangente. Então, está aqui, ó. Deixa eu apagar aqui de novo. Pronto. Então, ó, nessa minha função bem aqui, quando eu faço um corte em y igual a 0, eu tenho essa interseção aqui, ó, essa função senoide, a função seno. E para esse ponto que a gente escolheu, a reta tangente é essa reta bem aqui que está de azul. Só que a gente fez duas retas tangentes. A gente fez para o outro plano também. Então, venho aqui, ó, de novo, pego aqui a minha função, deixa eu apagar tudo que está aqui. Deixa eu apagar isso aqui, apagar isso aqui. Deixa eu apagar... Cadê? Eu quero apagar minha função senoide. Função senoide... Tá, ela não quer sumir, deixa ela aí. Y igual a 0. Tá, agora eu quero fazer o outro corte, né? Então, venho aqui e coloco x igual a 0. Cadê meu x igual a 0? X igual a 0. Pronto. Agora eu vou fazer um corte no meu gráfico da função com o plano x igual a 0. Aí eu venho aqui, faço interseção com o meu plano. Pronto. Deixa eu ver se já foi certinho. Deixa eu apagar aqui também. Deixa eu apagar aqui também. Está aqui. Ué, agora eu não entendo por que essa função não quer sumir, essa senoide aqui. Mas agora que ela... Mas tá. Ela é essa aqui? Ah, tá aqui, pronto. Então, ó, eu fiz o corte na minha função aqui, ó. Eu tinha essa função, essa superfície, aí eu fiz um corte nesse plano aqui, ó. Quando eu fiz esse corte, me deu uma outra função, que agora é uma função exponencial, que é essa daí que vocês estão vendo. Para ela, a gente também fez uma reta tangente. A nossa reta tangente que deu foi aquela ali, z igual a y mais 1.
Então, venho aqui, coloco z igual a y mais 1. Aí, eu vou fazer a interseção disso daí com o meu ponto x, com o meu plano x igual a 0. Então, está aqui o plano x igual a 0. Faço a interseção desse com esse. Pronto. Vou sumir com meus planos. Pronto. Então, está aqui, ó. Nos dois casos, o que eu queria mostrar para vocês? Que nos dois casos, por mais que deu a mesma reta tangente, mesmo entre aspas, porque um é x mais outro é y mais 1, mas as funções são diferentes. Tá? Nesse caso aqui, essa função aqui é uma função exponencial. E no outro caso, deixa eu tentar ligar aqui de novo. Não é esse aqui, de novo, vou procurar. Cadê? Deixa eu ver se esse aqui está aqui. Ó, olhando para esse plano aqui, ó, olhando para cá, você tem uma função seno e você tem a reta tangente, que é, nesse caso aqui, acho que é y mais 1. E quando você vira para cá, você tem de novo a função seno e você tem essa outra reta. As duas retas elas têm a mesma cara, é y mais 1 ou x mais 1. Só que as funções que elas estão aí tocando são funções diferentes. Uma é a função seno e outra é a função exponencial. Deu para entender, gente? Aqui foi meio que no improviso, mas pelo menos aqui, ó, no final. Mas também é o tempo, né? A gente tem pouco tempo para fazer. Tá. Então, beleza. Então, vamos voltar para cá. Vamos para a nossa última parte da aula de hoje. Nessa última parte, a gente vai falar sobre gradiente. Aqui eu já queria adiantar uma coisa para vocês, tá? A gente vai falar do gradiente, só dar uma definição para ele. A gente não vai estudar ele ainda, digamos, as propriedades geométricas dele. Ainda não, mas a gente vai fazer isso em outra aula, tá? Então, eu quero primeiro que vocês entendam logo de vez o que é o gradiente. Então, definição. Digamos que você tem f aqui, ó, uma função de duas variáveis. Quem é o gradiente da função f? Vamos olhar aqui para o nosso slide. O gradiente da minha função f vai ser este vetor bem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o slide rapidamente, só para vocês verem aí a definição. Então, tá aí, ó. Se você tem f, uma função de duas variáveis, quem vai ser o gradiente da função? Vai ser esse vetor aqui, ó. O vetor gradiente, ele vai ser um vetor onde a primeira coordenada é a derivada parcial em relação a x e a segunda coordenada é a derivada parcial em relação a y. Aqui, gente, eu coloquei uma outra notação de derivada parcial, tá? É um f com x aqui embaixo, ou f com y. Se você for ver, tem várias notações, várias formas de você representar. Tem também com D maiúsculo, DXF, DYF, enfim, mas aqui na aula a gente vai usar mais essa daqui mesmo, que eu estou usando já, ou de vez em quando eu posso usar essa daqui, como eu estou mostrando para vocês. Então, quem é o gradiente? É um vetor onde cada coordenada é uma das derivadas parciais. Então, esse que é o gradiente. Da mesma forma, ó, se eu tiver três variáveis, então o gradiente vai ser a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y e a derivada parcial em relação a z. Tá? Então, esse é o nosso gradiente. Bora só resolver aqui alguns exercícios e a gente vai encerrando a nossa aula depois do exercício. Então, vamos lá. Vamos resolver aí esse primeiro exercício. Quero calcular o gradiente para essa função. Bom, pelo menos de conteúdo a gente já encerrou, né? Conteúdo é essa parte daí. E agora a gente vai gastar algumas aulas, pelo menos essa aula, a próxima aula da semana que vem, a gente vai gastar com derivadas parciais, tá? Aplicações de derivadas parciais. Então, exemplo 1. x² mais y ao quadrado. Vamos lá. Eu tenho essa função, eu quero calcular o gradiente dela. O que é o gradiente? Como foi que eu defini? É o vetor onde cada coordenada é uma derivada parcial. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular os derivados parciais. Né? Então, eu venho aqui, ó, del f, del x. O que é del f, del x? Eu vou derivar isso daqui em relação a x. Y, para mim, vai ser constante. Então, isso aqui vai ser uma constante, vai zerar, e eu vou calcular só a derivada disso daqui. Qual é a derivada de x²? 2x. Então, venho aqui, ó, coloco 2x. Depois, eu venho aqui, del f, del y. Eu vou considerar agora o x constante, então, na hora que eu for derivar, ele vai ficar 0, e eu vou derivar y², vai ficar quanto? 2y. Então, venho aqui e coloco 2y. Agora que eu já tenho as derivadas parciais, quem vai ser o meu vetor gradiente? Então, ó, o meu vetor gradiente,
que eu chamo assim, ó, nabla F. Isso daqui é um vetor, tá? Então, vou escrever ele assim, ó. Onde a primeira coordenada vai ser a derivada parcial de f em relação a x, e a segunda coordenada vai ser a derivada parcial de f em relação a y. A derivada parcial de f em relação a x é 2x, e a segunda é 2y. Então, nesse caso, o meu vetor gradiente ficou esse vetor aqui, ó. Ficou 2x na primeira coordenada e 2y na segunda coordenada. Tá? Isso daqui, gente, por mais que dê um vetor, mas isso aqui não é aquela função vetorial como a gente está acostumado, porque função vetorial, você tem só uma entrada e vem um vetor. Aqui você tem duas entradas e vem um vetor de duas coordenadas. Tá? É como se você estivesse indo do R2 para o R2. Então, nesse caso, o gradiente deu isso daqui. Como o gradiente ele apareceu isso daqui, na hora que você for representar o gradiente, por exemplo, você vai representar ele não como um pontinho, você vai representar ele como se fosse um vetor. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, imagina que eu tenho as curvas de nível para essa função. As curvas de nível dela, você já sabe o que é, né? São circunferências, porque se você pega igual isso aqui a uma constante k, você vai ter uma circunferência de raio raiz de k. Aí você vem aqui, ó. Aí você vem, você já sabe que as curvas de nível dela, elas vão ter essa cara aqui. Ok? Agora, se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, deixa eu pensar num ponto aqui. Se eu pegar o ponto raiz de 2 sobre 2 para essa minha função aqui, ó, só para a gente exemplificar um pouquinho. Bora pegar o x, raiz de 2 sobre 2, e o y também é raiz de 2 sobre 2. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter raiz de 2 ao quadrado, vai ser 2 sobre 4 mais 2 sobre 4, que vai ser 1. Então, mas aqui eu estou fazendo Não, não é isso que eu quero, não. Não, é isso que eu quero sim. Desculpa, gente. Olha só. Quando o meu x é raiz de 2 sobre 2 e o meu y é raiz de 2 sobre 2, e eu faço o quadrado desse mais o quadrado desse, eu vou ter 1. Então, o que eu quero dizer é que esse ponto raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, ele faz parte da minha aqui, ó, da minha curva de nível, quando a circunferência tem raio 1. Então, vamos dizer que ele está bem aqui, ó. Vamos dizer que esse ponto aqui, ele é o ponto raiz de 2 sobre 2 em x, raiz de 2 sobre 2 em y. Esse é o pontinho que está aqui, justamente nessa minha curva de nível. Agora, eu quero saber, se eu pegar esse mesmo ponto e jogar no gradiente aqui, o que eu vou ter? Eu vou pegar aqui, ó, o gradiente da minha função, nesse ponto, raiz de 2 sobre 2, e aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Se eu faço x igual a raiz de 2 sobre 2, duas vezes isso vai ficar só raiz de 2. A mesma coisa para o y. Então, o meu vetor vai ser raiz de 2, raiz de 2. Se eu for pegar e fazer o meu vetor aí, raiz de 2, e colocar exatamente na minha curva de nível, vai ser um vetor mais ou menos assim. Ser uma setinha aqui. Onde esse meu vetorzinho aqui é o meu gradiente de f no meu ponto raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, ó, toda vez que você for representar geometricamente seu gradiente, você pode usar ele dentro das curvas de nível, porque, na verdade, existe uma relação muito forte entre o vetor gradiente e as curvas de nível. Claro que a gente ainda vai ver isso com calma, mas, por exemplo, já adiantando um pouquinho para vocês, o vetor gradiente é aquele que vai apontar para a direção de maior crescimento de uma função. E ele fica perpendicular às minhas curvas de nível. Então, se você fizer um caminho perpendicular às curvas de nível, você consegue achar o caminho onde o crescimento daquela função é maior. Mas isso só estou adiantando para vocês, mas a gente vai ver quando a gente for estudar derivada direcional. A gente vai pegar uma função, a gente vai derivar ela em qualquer direção. E a partir daquele momento, a gente vai ver o que isso tem a ver com o vetor gradiente e o que isso tem a ver com isso aqui que eu acabei de falar para vocês, tá? Mas, de certa forma, quando você pode enxergar o vetor gradiente, aqui mesmo, já nas curvas de nível, se você quiser, você já pode colocar ele aqui. Beleza?
Tá, para encerrar agora sim, acabar de vez. Último exercício. Calcule o gradiente da função g de xy igual a 2x cosseno de x mais 2y. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Exercício 2. A minha função agora é a função g de xy igual a 2x cosseno de x mais 2y. Então, vamos lá. Eu vou derivar essa função aqui. Eu quero achar o gradiente dela. Então, eu vou derivar ela em relação a x, vou derivar ela em relação a y. Vou calcular as derivadas parciais dela. Então, venho aqui, ó. Vou calcular del g, del x. Então, para mim, o y é uma constante. Então, eu vou derivar isso aqui tudo em relação a x. Nesse caso, ó, eu tenho um produto de funções, né? Tenho um produto. Aí, ou seja, você pode olhar como se você estivesse multiplicando esse com esse. E o que você faz? Você deriva o primeiro, ou seja, eu vou derivar aqui 2x, vai ficar 2. 2 vezes cosseno de x mais 2y, mais o primeiro, sem derivar, vezes a derivada do segundo. A derivada do cosseno é menos seno. Então, você coloca aqui, menos seno de x mais 2y. Só que aqui eu tenho uma função composta. Então, vou multiplicar com a derivada que está aqui dentro. Só que a derivada é em relação a x. Então, já que o meu y é constante, ele vai zerar. E a derivada de x é 1. Então, vou deixar do jeito que está aqui. No final, essa minha derivada, del g, del x, vai ficar igual. Aqui vai deixar do jeito que está. Né? 2 cosseno de x mais 2y. E aqui só vai mudar que vai ficar menos. Vai ficar menos 2x seno de x mais 2y. Ou seja, tudo isso daqui é a derivada parcial de g em relação a x. Agora, eu vou fazer em relação a y. Deixa eu ver se dá para dar espaço para fazer aqui. Vou fazer no outro quadro logo. Só que quando eu for fazer em relação a y, gente, ele vai ser mais tranquila, né? Por quê? Porque agora o x é constante. Então, ó, quando eu for fazer, estou derivando aqui a minha função em relação a y. Lembrando, ó, quem é a minha função? Vou até repetir ela aqui nesse quadro. É a função 2x cosseno de x mais 2y. Eu estou derivando isso aqui em relação a y. Nesse caso, x é constante. Se x é constante, ele pode sair da minha derivada. Então, isso aqui vai ficar 2x, e eu vou derivar aqui, ó, em relação a y, só essa outra função, que é cosseno de x mais 2y. Quando eu derivar essa função, de novo, vou derivar a função cosseno, que vai ser menos seno. Então, isso aqui vai ficar igual a 2x, eu vou colocar o menos aqui, menos 2x seno do que está aqui, x mais 2y, vezes, regra da cadeia, a derivada do que está aqui dentro. Só que em relação a y. Aqui o x é constante, o x vai zerar. E aqui eu vou derivar 2y em relação a y, que vai ficar 2. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2x. Só que esses dois vão multiplicar com esse 2. Então, vai ficar menos 4x seno de x mais 2y. Então, acabou aqui. Então, essa é a derivada parcial de g em relação a y. E eu já tenho a derivada parcial de g em relação a x. Então, quem é meu gradiente? É aquele vetor que tem a primeira função, aquela, e a segunda função, essa derivada aqui. Então, ó, só para escrever aqui a resposta final, vou escrever bem aqui. Ó. Então, ó, o meu gradiente da minha função g vai ser, em x vai ser essa função todinha aqui, na primeira coordenada,
Então, vai ficar 2 cosseno de x mais 2y menos 2x seno de x mais 2y. Isso na primeira quadrada. E na segunda, vai ser esse outro resultado aqui. Vai ser menos 4x seno de x mais 2y. Pronto. Então, esse é o vetor gradiente para a minha função g de x. E ela parecia que ia ser tranquilo, né? Só que no final deu tudo isso daqui. Foi um pouco trabalhoso só, mas pelo menos no final deu grande, mas não foi difícil, né? Gente, então é isso. Ó. Só para dar um spoiler da aula que vem, eu trouxe aqui no slide, ó. A próxima aula a gente vai estudar derivadas parciais de ordem superior, ou seja, dá para derivar de novo uma derivada parcial, a gente vai discutir isso na aula que vem, e a regra da cadeia, só que agora para derivadas parciais. Vocês vão ver que é um pouquinho diferente, tá bom? Então é isso, obrigado pela paciência, até quarta-feira, a gente vai se ver. Muito obrigado.